Vamos então à resolução das 10 questões que eu selecionei para vocês sobre o assunto normas de circulação e conduta. Só peço a vocês para pausarem o vídeo e tentar resolver. Resolva mentalmente ou anote num papel as respostas. E logo em seguida, solte o vídeo para ver a resolução da questão e ver se você acertou ou não. Questão número 1. Marque a alternativa incorreta. Todo condutor deve. Essa palavra deve exprime o sentido de obrigatoriedade, de dever. A letra A diz: dar passagem pela esquerda ou direita quando solicitado. Vejam, nós vimos durante as aulas que o condutor deve, ele tem o dever, a obrigação de ceder a passagem pela esquerda quando alguém aproxima dele querendo ultrapassar. Agora, ou direita, não. O condutor não tem o dever de dar passagem pela direita. Pelo contrário, ele deve deslocar o veículo para a direita, deixando livre a passagem pela esquerda. Portanto, a alternativa A é incorreta. Como a questão pede a incorreta, a resposta é a letra A. Vamos analisar as demais para a gente ser prudente, né? A gente também não vai caindo logo na primeira, ou vai marcando logo a primeira que a gente encontra. Vamos analisar para ter aí a contraprova. A letra B diz: abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais. Sim, o condutor deve fazer isso. Portanto, a letra B não é incorreta. C. Demonstrar domínio sobre o veículo, dirigindo-o com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Também é dever do condutor dirigir com domínio sobre o veículo e com a atenção necessária à segurança. Portanto, a letra C não é incorreta. E D. Antes de colocar o veículo em circulação, verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Perfeito. Também não é incorreta, está eliminada. Como a questão pede a incorreta, somente a letra A mesmo, que no caso é a resposta da questão número 1. Questão número 2. Sobre distância de segurança, marque a alternativa que corresponde à resposta correta. A distância lateral a ser mantida ao passar por uma bicicleta deve ser de 1,5 metro ou 1,5 metros, que dá na mesma. Vejam, sim, essa resposta está correta. A gente deve mesmo manter uma distância de 1,5 metro ao passar por bicicleta. Como a questão pede para marcar a correta, provavelmente a resposta será essa. Vou deixar marcadinho aqui. Vamos analisar a letra B. A distância de segmento, que é aquela que você mantém em relação ao veículo da frente, deve ser de 2 segundos em qualquer situação. O problema dessa alternativa é esse finalzinho aqui, ó. Em qualquer situação, não. Óbvio que em algumas situações onde a visibilidade estiver prejudicada, a pista molhada em razão de chuva, você vai aumentar essa distância de 2 segundos, pode até dobrar ela, 4 segundos ou até mais, caso você entenda necessário. Portanto, essa B não está correta. Letra C. As distâncias de segurança independem das condições climáticas. Também está errado. Eu acabei de falar que dependendo das condições do tempo, chuva, cerração, neblina, a distância deve ser aumentada. Portanto, a letra C errada. Letra D. Guardar ou não distância de segurança é simplesmente uma questão de bom senso e não caracteriza infração de trânsito. Gente, é dever do condutor manter as distâncias regulamentadas. 1,5 metro de distância lateral, 2 segundos a distância de segmento. E é infração de trânsito desrespeitar essa norma. Portanto, a letra D está errada, confirmando a resposta da questão número 2 é a letra A. 3. Observe o desenho ao lado e responda de quem é a preferência. Normalmente aqui o candidato já vai ficar foito para descobrir de quem é a preferência. Gente, eu expliquei para vocês lá na aula que falou sobre preferência,
que as regras de preferência só têm aplicabilidade nas interseções não sinalizadas. Você só vai aplicar regra se o cruzamento não tiver sinalização regulamentando de quem é a preferência. Portanto, a primeira coisa que a gente deve fazer é observar isso. O cruzamento é sinalizado? Se ele é, não tem por que aplicar a regra de preferência. E vejam o que essa questão fez. Observem, ela pediu preferência, mas quando você vai analisar o cruzamento, você percebe que este veículo, o veículo azul, está numa pista que tem uma placa de parada obrigatória. Estão conseguindo ver a placa aqui? O veículo vermelho também está numa pista que tem uma placa de parada obrigatória. Gente, se o azul é obrigado a parar, se o vermelho é obrigado a parar, só sobrou o veículo laranja. Não tem que definir preferência, não tem que aplicar regra de preferência. Aqui só tem uma resposta. A preferência é do veículo laranja. Por quê? Porque os demais são obrigados a parar em razão da sinalização de parada obrigatória. Questão 4. Marque a alternativa incorreta. Em relação às regras de preferência, os veículos em situação de emergência têm preferência sobre os demais. Vejam, situação de emergência tem preferência? Não. Eles têm o quê? Prioridade. Eu pedi para vocês prestarem bastante atenção nisso lá na aula que falou sobre isso, sobre preferências e prioridade. Inclusive eu fiz um slide lá separando a preferência somente quando estiver dentro de rodovia, rotatória e direita. Prioridade, aí do outro lado no slide, vai veículos em situação de urgência e emergência. Portanto, essa alternativa é incorreta. Como a questão está pedindo incorreta, certamente será essa a resposta, mas vamos analisar as demais. Alternativa B. Quando uma das vias for proveniente de rodovia, aquele veículo que estiver circulando por ela terá preferência de passagem. Isso está correto. Como a questão está pedindo incorreta, não é essa a resposta. Em caso de rotatória, o veículo que estiver circulando por ela terá preferência de passagem. Também é correto. Essa é a segunda regrinha de preferência. Vou eliminá-la também. E a letra D diz que o veículo que vier pela direita do condutor terá preferência de passagem. Também está correta. Essa é a terceira regrinha de preferência. Também está fora. A única incorreta mesmo é a letra A, que nós já identificamos logo de cara aqui na questão. Questão 5. Transportar criança com 10 anos de idade no banco dianteiro é infração gravíssima. Ou é infração grave? Ou é infração gravíssima vezes 3? Ou não é infração de trânsito? O que vocês acham? Com 10 anos de idade, a resposta é: não é infração de trânsito. É isso mesmo. Eu acredito que alguns possam ter caído nessa pegadinha dessa questão. Vocês viram lá durante a aula falando sobre esse negócio de idade, 10 anos de idade, banco da frente, banco de trás. Então o aluno memoriza aquilo, 10 anos. E a infração de trânsito, vejam, menores de 10 anos no banco dianteiro não pode. A não ser por aquelas duas exceções que eu citei em aula, que quando o veículo só tiver banco dianteiro, que é o caso da caminhonete, ou quando você tiver 4 crianças, não vai colocar 4 no banco de trás, uma vai ter que ir na frente, que é a de maior estatura. Tirando isso aí, os menores de 10 anos não podem ser transportados na frente, mas com 10 anos já pode. Prestaram atenção? Pois é. Portanto, alguns mais desatentos, afoitos aí, não tiveram a cautela de analisar a questão calmamente e acabaram errando. Se fosse menores de 10 anos, a infração seria gravíssima, letra A. Mas como ele já tem 10 anos, não é infração de trânsito. Portanto, resposta da questão número 5, letra D. Questão 6. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é a da direita? Gente, a gente ultrapassa e transita em maior velocidade pela faixa da direita? Claro que não. Então, letra A fora. É a da esquerda?
Bom, se não é a da direita, tem que ser a da esquerda, né? Então, é essa mesma a resposta. Qualquer uma? Não, não é qualquer uma, não. É aquela que for sinalizada com marca longitudinal contínua? Também não, porque se fosse com marca longitudinal contínua, não poderia ultrapassar, porque contínua é aquela linha contínua. A que pode ultrapassar é aquela pontilhada, seccionada. Então, letra D, eliminada. Resposta da questão 6, B de bola. É pela faixa da esquerda que a gente faz ultrapassagens e circula em maior velocidade. Questão 7. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. Tem muita gente que marca essa alternativa. E realmente existe essa classificação, trânsito rápido, arterial, coletor e local. Porém, essa aqui só está relacionada às vias urbanas. E as vias rurais? Cadê? As rodovias e estradas. Então faltou. Aqui está incompleto. Letra A está fora. A letra B já diz vias urbanas e vias rurais. Opa, aí pegou. Quando falou urbana, já fez referência a todas essas que estão aqui em cima. E quando falou rurais, aí lembrou também das rodovias e estradas. Essa é a resposta. E eu me recordo de ter falado isso com vocês na aula. Que esse tipo de questão cai em prova desse jeito que está aqui. E o aluno afoito também acaba marcando a letra A. Que na verdade é mais uma armadilha. Colocam aqui logo na letra A que é para o aluno já bater o olho e ficar nela, né? Rodovias e estradas. Não pode ser. As rodovias e estradas estão relacionadas apenas às vias rurais. Aqui nós temos as vias urbanas, aqui nós temos as vias rurais. Eu não posso ficar nem só nas urbanas, nem só nas rurais. Eu tenho que ficar com as duas, urbanas e rurais, conforme nós vimos aqui na letra B. E a letra D, vias de trânsito rápidos, vias coletoras e rodovias. Todo incompleto também, misturado e incompleto. Então, resposta da 7, B de bola. Questão 8. O pedestre, ao cruzar a pista onde não houver faixa própria, deverá atravessar em sentido contrário ao eixo da via. Vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui uma via, certo? Ó, aqui, onde eu fiz esse zigue-zague, é uma calçada, tá? E aqui também é uma calçada. E aqui nós temos o meio da via. O pedestre está bem aqui, nesse ponto, e ele quer atravessar para aqui, para esse ponto. Ele quer atravessar do ponto A para o ponto B. Então vamos analisar. Atravessar em sentido contrário ao eixo da via. O eixo da via está aqui no meio. Como é que ele vai atravessar em sentido contrário? Como é que ele vai atravessar fazendo isso? Veja, ele está aqui no ponto A. Ele quer ir lá para o ponto B. Como é que ele vai atravessar em sentido contrário? Ele tem que ir em direção ao eixo da via. Então não tem como. Em sentido contrário não dá. Ele vai estar voltando, né? Ele não vai estar indo. Então a letra A está fora. A letra B, atravessar em sentido perpendicular ao eixo da via. Sim, essa é a resposta. Sentido perpendicular é quando ele faz esse sentido, ele vai em direção ao eixo da via. Portanto, a palavra perpendicular, que inclusive foi usada lá na aula, é a resposta para essa questão. Ou ele deveria atravessar em sentido diagonal ao eixo da via. O que é diagonal? Diagonal é assim, ó. Lembram de ter visto isso lá na aula? Também está errado. Letra C, fora. Ou atravessar em sentido paralelo ao eixo da via. O que é paralelo? Paralelo é lado a lado com o eixo da via. Como é que ele vai atravessar se ele ficar paralelo ao eixo da via? Aí ele não vai atravessar, ele vai andar toda a vida lado a lado com o eixo da via, com o centro da via, e não vai conseguir fazer a travessia dele. Portanto, a resposta é essa mesma, é que usa o termo perpendicular ao eixo da via, ou seja, na direção do eixo da via. Resposta B de bola para a questão número 8. Questão número 9. Não havendo sinalização regulamentadora de velocidade, a velocidade mínima nas vias coletoras é de... Gente, tem muito aluno que erra essa questão porque ele esquece de destacar isso aqui. A questão pediu a velocidade mínima. E a velocidade mínima é o quê? A metade da máxima. Então, primeiro eu preciso achar a máxima. Nós temos vias arteriais
Primeiro são as de trânsito rápido, né? Trânsito rápido. Depois arteriais, depois coletoras e por último locais. Como é que é a questão da velocidade lá, vocês lembram? Começa com 80, cai para 60, depois 40, depois 30. Bom, nós já achamos, a máxima da coletora é 40. Se a mínima é a metade, a resposta vai ser 20 km por hora. D é a resposta da questão número 9. Questão 10. Nas vias urbanas, ao realizar conversão à esquerda quer dizer virar à esquerda, o condutor deverá, se estiver transitando por uma via de sentido duplo de circulação, ele deve aproximar-se da direita da via. Está errado. Eu falei em aula que a regra base para realizar conversões é se aproximar do lado para o qual você pretende virar. Portanto, se você quer virar para a esquerda, você não pode se aproximar da direita. Correto? Então isso aqui está errado. Alternativa A, eliminada. Letra B. Se estiver transitando por uma via de sentido único, é importante saber se a via duplo ou único, tá? Porque isso faz a diferença depois. Aproximar-se do eixo da via. Está errado também. Porque a regra base diz que a gente tem que aproximar o máximo possível do lado que a gente quer virar. Se a via é de sentido único, ela não tem contramão. Portanto, não há por que você chegar só até o eixo da via. Você pode chegar todo à esquerda. Então, o problema está aqui, ó, eixo da via. Se a via é de sentido único, não tem contramão, não vem ninguém de lá para cá, você deve chegar totalmente à esquerda e não somente até o eixo da via. Resposta B, errada. Letra C. Aproximar-se do eixo da via independentemente do sentido do fluxo. Olha, você deve aproximar do eixo da via quando a via for de mão dupla. Você sabe que ela vai e vem carro, então o máximo você pode chegar para a esquerda até o eixo. Agora, independentemente do fluxo, não. Hein? Aí está dizendo que tanto na mão única quanto na mão dupla você vai aproximar do eixo da via. Está errado. E a letra D diz, aproximar-se do eixo da via quando o fluxo for de sentido duplo. Certinho, sentido duplo, aproxima do eixo da via. Ou do bordo esquerdo, veja, aí chegou todo para a esquerda, quando for fluxo de sentido único. Isso mesmo, vou tentar desenhar aqui no cantinho rapidinho para vocês entenderem. Isso aqui é a via, isso aqui é o meio da via, correto? O veículo está aqui e ele segue nessa direção. Se ele quer virar para a esquerda e está numa via de mão única, ou seja, tanto esse lado da via quanto esse só tem um sentido de trânsito, esse carrinho tem que chegar todo para a esquerda para poder chegar aqui e fazer a manobra de conversão à esquerda. Agora, se essa via vem carro de lá para cá, se ela é de sentido duplo, ele não pode chegar todo para a esquerda, porque senão ele vai estar transitando na contramão. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai chegar somente até o eixo da via para depois fazer a manobra. Exatamente o que a alternativa D está mostrando. Essa é a resposta da questão número 10. Bom, gente, vocês puderam ver aí, no desenvolver dessas 10 questões, que há uma gama imensa de possibilidades de estar explorando essa parte de norma de circulação e conduta. Eu vou reforçar. Essa matéria, norma de circulação e conduta, cai muito em prova. Eles exploram mesmo isso em prova. E tanto na parte visual, com imagens, ilustrações, como também na parte de texto. Portanto, não fiquem presos somente a uma coisa ou outra. Estudem, observem as aulas, prestando atenção nos dois sentidos, visual e texto. Bons estudos para vocês. Na próxima ou no próximo módulo, na próxima aula, a gente já entra falando do módulo direção defensiva.